Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, estamos aqui falando sobre as diversas áreas do direito, economia, política, finanças e saúde. E o papo de hoje é empreendedor e vamos falar sobre o empreendedorismo e competitividade avançado para o desenvolvimento do Estado. Estamos recebendo Eduardo Fernandes, diretor e head da área de metais preciosos da Galva Indústria e Comércio, presidente do LEAD-RS, Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, e embaixador do CLP, Centro de Liderança Pública no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença no Papo de hoje. Olá, Amanda. Olá, João, telespectadores do Papo Certo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, então, doutor Eduardo. E você aí de casa já pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta ou comentário para saber mais sobre esse tema. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o Papo Certo. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começamos nosso primeiro bloco trazendo para o nosso bate-papo as cidades gaúchas. Segundo dados do Centro de Liderança Pública, Porto Alegre é a segunda capital mais competitiva do espaço, de acordo com a terceira edição do ranking de competitividade dos municípios realizados pelo CLP. Bom, doutor Eduardo, nos conte um pouquinho como é realizada a avaliação do CLP dos municípios gaúchos. Quantas cidades participam no estado desse ranking anual? Bom, João, Amanda, primeiro é importante falar, o CLP ele é uma instituição renomada no Brasil inteiro, faz essa pesquisa, lança todo ano na B3, em São Paulo, que é a antiga Bovespa, e a ideia é analisar a competitividade dos estados e municípios. Esse ranking dos municípios, o dos estados já existe há 13 anos e dos municípios há 3 anos. A gente faz uma linha de corte dessa análise a partir de municípios acima de 80 mil habitantes. Então, aqui no Rio Grande do Sul, são 25 municípios, Pelotas, Rio Grande, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Passo Fundo... Canoas? Canoas, exatamente. Totalizando 25, em que são analisados 10 pilares. Questão de sustentabilidade, segurança pública, infraestrutura, educação, capital humano, sustentabilidade ambiental, solidez fiscal. Cada um desses indicadores tem um peso e, a partir disso, se transforma num ranking onde são analisadas com todas as cidades do país para ver como é que estão a questão da colocação dentro do estado e através também de uma colocação nacionalmente. É uma importante prestação de serviço que o CLP presta para o Brasil, né? Porque até para fazer com que os municípios procurarem melhorar no ranking, né? Isso. A gente entendeu, a gente sabe que a grande dificuldade, talvez, do setor público é a questão dos dados, dos indicadores. E tendo essa coleta, os municípios eles têm que ter um comprometimento em passar os melhores dados para que a gente faça a análise desses dados e possa, através desse ranking, mostrar o que está sendo feito na gestão e também se o município está indo bem na questão do saneamento, na questão da sua infraestrutura, da questão da sua educação e também ajudando eles em que pontos pode melhorar e os que pontos que estão bons
que podem ser comunicados para a sociedade. Então, cada município recebe um relatório do CLP? Sim, e esses relatórios são abertos. Na verdade, qualquer pessoa pode acessar o ranking de competitividade dos municípios e dos estados e ali tem todas as informações. Claro que quando o município ele contrata o CLP para fazer já uma questão dos indicadores mais complexos, aí um acompanhamento mensal, aí são outros, se faz um outro trabalho, mas os dados são sempre abertos e sempre próximos para que os gestores públicos possam realmente analisar de forma mais completa a questão da competitividade. E, doutor, quais são os principais segmentos que são avaliados? São esses 10 pilares: segurança pública, infraestrutura, educação, sustentabilidade ambiental, solidez fiscal, eficiência da máquina pública e hoje que está sendo implementada também a questão do ESG. Ela está muito importante porque é um tema global. Hoje os grandes investimentos do mundo, os financiamentos para empresas, tem que ter alguns indicadores de ESG e o ESG também está passando a ser um dos indicadores para esse ranking. Importante reforçar realmente. Então, só lembrando que tu comentaste antes, né? Além de Porto Alegre, quais são as outras cidades? São as 25... Todas as cidades que têm 80 mil habitantes, acima de 80 mil habitantes, onde é a linha de corte que o CLP faz para todo o país, tendo 80 mil habitantes, a gente já consegue fazer essa análise dos dados desses municípios. E hoje são 25. Até pensei que tivesse mais, né, de quase 500, 497 municípios. Isso, né? tem municípios que têm 77, 76, ainda não entraram nessa linha de corte, mas também, para mim, também no começo foi surpreendente, que eu achava que teria mais. A grande parte dos municípios são 3, 5 mil habitantes aqui no estado. Na sua visão, quais são os principais desafios enfrentados pelos empreendedores? Bom, acho que o principal desafio hoje, o grande desafio é lidar com a complexidade das leis, as questões tributárias, a burocracia que é imposta pelo Estado. Acho que esse é o grande desafio hoje para qualquer empreendedor, de como lidar com tudo aquilo que é imposto pelo Estado para as nossas obrigações. Claro que tem que se ter uma resiliência, mas eu acho que hoje, se disser, o principal desafio para um empreendedor é lidar com a complexidade das atribuições que o Estado te coloca. Estado, eu digo não o Estado do Rio Grande do Sul, Estado como ente mesmo, pode ser na questão federal, pode ser na questão municipal, onde ele te cobra muitas coisas e te dá pouco retorno. Então isso aí acaba sendo algo que é talvez o grande desafio para o empreendedor. E hoje eu acho que com a questão dessa proposta de reforma tributária, muitos segmentos da sociedade como um todo preocupados com o aumento dos impostos, né? João, a gente sabe que o governo nunca baixa impostos. Então isso é complicado a gente tentar achar que vai ter que vai se baixar algum imposto, mas a gente tem trabalhado e eu tenho falado muito, eu acho que se o governo simplificar já toda essa complexidade tributária já é algo bem relevante, porque hoje se perde muito tempo com a questão da complexidade, do que se tem que pagar. Às vezes mudam-se as leis muito rápidas, entender melhor sobre de que forma isso, lidar bem com contadores, com toda a sua equipe. Isso leva muito tempo, se perde muito tempo para que isso possa ser bem colocado. E eu acho que uma simplificação seria bom para todos, seria uma melhor, faria com que a máquina funcionasse de uma forma mais, com melhor desenvolvimento. Tu imagina, Eduardo, que para explicar para um empreendedor brasileiro a dificuldade de como se calcula os impostos, né? Tu imagina quando a gente tem clientes estrangeiros e empresas chegando no Brasil, explicar como é que funciona, né? E eles querem fazer um paralelo, lá como é que funciona, eles falam do IVA, né? Uhum. É muito mais fácil, eles chegam numa reunião, quanto vou pagar de imposto? Depende. É algo realmente, muito, a gente já tem essa dificuldade quando tem que conversar com o pessoal de fora, então isso acaba impactando diretamente no custo Brasil. Acho que isso é um indicador, porque quando o investidor de fora ele olha dois cenários, a questão do retorno do investimento e a questão de segurança jurídica e institucional. Então, se tem também muitas mudanças de leis e coisas de complexidade, o custo é muito alto e às vezes ele acaba investindo em outros países, procurando outras oportunidades, porque aqui acaba sendo o custo Brasil sendo muito caro. Eduardo, e como é que está o governo do Rio Grande do Sul
né, em vencer essas barreiras desse ranking. Como é que está o ranking do Rio Grande do Sul? Bom, o Rio Grande do Sul está em 6º lugar, ele vem crescendo, ele estava em 9º lugar, está em 6º. O Rio Grande do Sul tem um grande problema, que é a questão de solidez fiscal. É o pior estado da federação, é o estado mais endividado da federação, questões previdenciárias, as questões não é do último governo, são de vários outros governos que foram feitas aí, se deixou um passivo muito grande, tem melhorado, acho que a gente viu desde o governo Sartori, agora o último governo Eduardo Leite, a questão de tentar mobilizar, de enxugar a máquina, de tentar ser mais eficiente, de vender empresas, de realmente colocar para o serviço público aquilo que é essencial, é realmente que tem que ser feito pelo público e grande parte das coisas pode ser muito bem feita pelo setor privado, que a sociedade vai ter um melhor retorno, custo mais baixo, toda essa forma, que eu acho que o governo tem tentado se mobilizar dessa forma. Tu acredita que é fácil criar o próprio negócio no cenário atual e tu acredita que o Rio Grande do Sul é um ambiente favorável para negócios? Assim, o empreendedor ele tem aquilo já na veia, tá? Então é algo que já está, fácil nunca é. Nunca é fácil, mas a gente sabe, eu como empreendedor comecei desde os 19 anos a empreender e fazer, eu sempre gostei muito disso, sempre tive a certeza, mas nunca é fácil, sabe? Sempre tem uma série de complexidades, é lidar com as questões de Estado, é lidar com pessoas, é lidar com o dia a dia, é ser resiliente, nunca é fácil, mas também é muito motivador, para quem gosta de fazer, para quem gosta de negócio, é muito motivador criar um negócio, ver que as pessoas estão usando do teu produto ou dos teus serviços, então isso é muito... Mas é claro, tem que ter uma preparação, daqui a pouco fazer uma pesquisa, eu acho que quanto melhor tu te preparar para fazer um negócio, melhor vai ser o resultado daquilo. E uma coisa que eu vejo, assim, que é algo geracional, que é essa nova geração, hoje com 18 anos e coisa, ela tem um certo imediatismo, que é vamos fazer a coisa e daqui um ano já o meu negócio já vai ser vendido por milhões e eu já vou estar aqui, já vou estar... E isso não é a verdade. Isso não é a verdade de quem empreende, vai se passar vai errar muito, vai ter que lidar com isso. Então, é algo desafiador, que é essa realidade que às vezes a gente olha em rede social, alguma coisa assim, não é isso a verdade. Essa pessoa acha que essa questão da velocidade das coisas, ontem mesmo uma amiga minha, João, tem um curso aqui de R$3.000, e que está prometendo que eu vou ter uma receita já nos primeiros meses de R$50.000. Eu disse, olha... É bem difícil, não vou dizer que seja impossível, mas é bem pouco provável essas promessas milagrosas. Não, o mundo real é muito mais difícil. As receitas mágicas da internet. Exatamente, Amanda. E sabe que isso é o que mais vende, porque as pessoas elas procuram fórmulas mágicas, às vezes para se livrar de alguma frustração ou até para chegar num resultado mais rápido de algo que não tem como. Não diria impossível, mas é quase impossível, João, de chegar a esses resultados, essas fórmulas mágicas aí, porque se está vendendo muito, isso a população e consome muito disso, mas acaba sendo que não adianta. Então, a única fórmula do sucesso é muito trabalho, planejamento e resiliência nos momentos difíceis. Realmente. E esse pessoal de casa, assim, o que é necessário para ser um empreendedor, Eduardo? Como vai, assim, identificar oportunidades, alinhar esses interesses com as habilidades? Bom, eu acho assim, primeiro tem que ter a vontade, né? Gostar daquilo que faz, eu acho que isso se tu tiver essa motivação, tu já sai bem à frente, porque aquela coisa de tu acordar de manhã, ter o brilho no olhar e de poder, olha, eu estou fazendo algo que eu realmente acredito, isso já sai com uma vantagem inicial de que tu vai entender que é aquilo que tu quer fazer. Aí depois tentar entender melhor o mercado, e aí quando eu digo entender melhor o mercado, parece que é uma pesquisa gigantesca de uma grande empresa. Não, daqui a pouco tu vai abrir um mercado pequeno dentro do teu bairro ali, entende, olha, tem algum outro mercado aqui perto, na rua, próximo e coisa, tentar analisar o que o pessoal está consumindo, tentar entender, pegar melhores informações sobre aquilo que tu vai trabalhar, estudar melhor sobre o tema, tentar se preparar. Quanto mais preparado tu tiver, mais as chances de isso dar certo. Não é uma fórmula ainda que ela é certa, ela
existe uma série de complexidades que vão acontecer no meio do caminho, mas eu acho que a preparação, o estudo, o conhecimento daquilo que está se fazendo e a vontade, isso já te dá uma grande vantagem em relação a empreender, em abrir um negócio. Desculpa. Na tua opinião, o talento para o empreendedorismo, ele é natural de cada pessoa ou é possível aprender a ser um empreendedor durante a trajetória? Eu acho que ele é muito mais aprendizado. Se tem muito aquela coisa em talento. Acho que talento não é muito... O talento ele é só o inicial. Mas para dar certo e para a coisa acontecer, realmente precisa muito, vamos gastar a sola de sapato, fazer muita coisa. O trabalho, o aprendizado. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que é a questão de exaltar só as coisas certas. E fora daqui, o pessoal exalta quando se tem o erro, se tem a coisa que quer dizer que tu já passou por dificuldades, por situações que te fizeram cair e aprender com os erros. A gente exalta muito e acaba sendo algo que não é o real, porque com certeza dentro do caminho tu vai errar. Vai acontecer, algumas coisas vão dar erradas naquele dia, algumas coisas decisões vão ser erradas e tu vai ter que acertar. E parece que quando tu toma uma decisão errada, tu tem uma culpa ou um certo... Uma cobrança social. Uma cobrança, exatamente, uma cobrança sobre aquilo e acaba parecendo que tu é a única pessoa errada. E não é a verdade. Na verdade, o que acontece é que vão ter muitos desvios no meio do caminho até se chegar a uma trajetória de sucesso, que acho que isso é bem relevante. Isso precisa ser falado porque as pessoas acabam não falando muito sobre isso. E aqui a cultura do brasileiro é isso. Só vamos exaltar aqueles que estão acertando. Mas o americano, por exemplo, se tu tem alguns cases que tu não deu certo, eles te dão mais oportunidade porque sabem, esse aqui já está mais preparado que o outro. Interessante, realmente. Bom, a seguir vamos falar sobre o sucesso do empreendedor. Fiquem com a gente que já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. E agora eu quero aproveitar e fazer um convite especial para ti. Conheça as redes sociais do Papo Certo. Quando não estiver nos assistindo aqui no canal aberto, você pode nos assistir também pelos principais canais digitais e também pela rede Litoral de televisão através do canal 6 da NET Litoral. Bom, Eduardo, a gente estava falando um pouquinho da pessoa que vai empreender no seu bairro, né? Como se conquistar novos clientes sem oferecer algo melhor do que a concorrência? Bom, às vezes se olha assim, eu vou oferecer um produto, como é que eu vou oferecer um produto melhor? Vamos trabalhar num ramo que fosse alguma commodity, por exemplo, que todo mundo tem o mesmo produto, como é que eu vou ser melhor que o meu concorrente? Eu acho que tu preparar melhor teu estabelecimento e principalmente oferecer um serviço melhor. Eu acho que muitas vezes assim, a gente vê experiências, hoje as pessoas estão muito voltadas a ter boas experiências dentro daquilo. Eu vou consumir um produto, eu vou numa loja e coisa. Se tu é bem atendido pelo vendedor, se o lugar está bem iluminado, se o cheiro do local é agradável, se essa situação, e tu vai na mesma loja que tem no outro lado da esquina, que vende o mesmo produto, escura, com o vendedor não te passando as melhores informações, não estando preparado, vai escolher pelo melhor serviço por aquilo. Então, deixar a tua equipe preparada, ou se for só tu mesmo, estar bem preparado naquele momento que vai receber aquele cliente e poder oferecer um serviço diferenciado, uma questão, se diferenciar não na questão só do produto.
e sim diferenciar no atendimento, na maneira que vai dar depois o suporte. Olha, ele teve um problema, como é que eu vou dar o suporte para ele depois do problema? Se ele precisar alguma outra informação, mas está preparada para dar essa informação. Acho que isso tudo são diferenciais que vão fazer a melhor percepção do teu negócio e certamente o sucesso dele vai ser uma dos pilares para que isso aconteça. Tu está falando de commodity, né? Eu estava lembrando agora de um posto de gasolina. Perto de casa tem 2 postos que a distância deles é 30 metros e a diferença do preço da gasolina é 30 centavos. E tem público para os dois. Então, tipo, mas por que leva uma pessoa a querer pagar 30 centavos mais no litro da gasolina? Mas o ambiente é mais iluminado, os frentistas, os uniformes são todos uniformizados, né? Então o atendimento é melhor, mas os dois coexistem e os dois têm seu sucesso. Isso, eu acho que cada um entendeu o seu nicho de mercado, a maneira de se posicionar, a maneira que seus clientes, como eles querem ser recebidos. Um daqui a pouco procura realmente preço, então é assim que eu vou me posicionar. Eu posso dar um serviço mais enxuto, mas ele está buscando preço. O outro não, o outro quer um serviço mais diferenciado, eu posso cobrar um pouco a mais, por isso que eu vou ter essa clientela. Então entender o seu mercado, entender o seu público, de que forma, e fazer isso realmente com uma questão de planejamento, e não que seja algo assim, olha, eu estou fazendo isso, mas eu nem sei por quê. Olha, eu ofereço isso aqui, mas tu não entender por que tu está prestando aquele serviço daquela forma. Fazer aquilo realmente porque tu está... Porque normalmente se tu vai ter mais alguém, vai ter um funcionário e coisa, os funcionários têm que agir da mesma forma que tu age. Então, porque todas as pessoas que trabalham na empresa são a cara da empresa. Então, quando ele for falar com o Eduardo, ou for falar com o fulano, com outra pessoa, todos vão estar olhando que é a mesma, eu estou me comunicando com a mesma empresa, não interessa com quem eu estou me comunicando. Então, acho que isso é bem importante também, ter os parâmetros, deixar a equipe sempre bem alinhada, e um dos grandes desafios hoje do empreendedor é lidar com pessoas, gerir pessoas. Realmente, concordo contigo. Mas me diz, quais são as características principais, então, de um empreendedor de sucesso? Acho que o empreendedor de sucesso ele tem que ser alguém que tenha tem que ter 2 características. Tem que ter motivação e resiliência. Motivação para acordar todo dia motivado, entendendo como é que eu vou fazer o meu negócio diferente, como é que eu vou conquistar meu cliente, o que eu vou fazer para isso melhorar, sentir orgulho daquilo que está se fazendo. E resiliência muitas vezes as coisas não vão caminhar da maneira como tu queres, ou as decisões ou as coisas vão ser mais demoradas, ou vão acontecer problemas com isso, ou vai se demorar um tempo para se chegar naqueles resultados, os percalços, a resiliência talvez seja até mais importante, de não desistir, de continuar acreditando naquilo que tu realmente quer fazer. Olha, não está dando certo hoje, mas eu vou continuar acordando de manhã, amanhã eu vou acordar, vou estar motivado e vou fazer. Pô, mas hoje não deu certo. Pô, mas amanhã eu vou lá de novo, vou fazer. Eu já ouvi de um estudo que diz que muitas vezes o que acontece ao longo da caminhada, muitos empreendedores, eles cumpriram lá quase que 90% da caminhada, eles acabam desistindo para dar a virada para o seu negócio começar a ficar rentável, porque já chegaram no limite. Eu já gastei dinheiro, eu gastei tempo, as coisas não estão acontecendo comigo, então eu vou para outro caminho. Mas cumpriu grande parte, mas como é tão tortuosa e difícil às vezes a missão, tu acaba desistindo antes de chegar nessa virada. Não é fácil essa... Falta um oxigênio, que pode ser até de um capital de giro, até, né? Isso, pode ser. Eduardo, assim, vejo muitas empresas, principalmente na área de tecnologia, mas outras empresas também, se auxiliando das incubadoras, né? Tu acha que isso realmente aumenta as chances de sucesso? Eu acho que as incubadoras, elas acabam sendo uma fonte tu consegue ter acesso a maiores informações, tu consegue ter essas coisas assim. Daqui a pouco uma startup, ela não tem capital, pessoas para fazer um bom planejamento, para poder fazer alguma expansão, para poder ter um know-how maior. Vamos para uma missão em outro país, para entender o que está sendo feito, eu posso trazer para a minha empresa. Então as incubadoras, elas acabam sendo importantes
importantes desse modo, assim, de poder auxiliar com que essas empresas possam ter um oxigênio, como tu falasse, maior para poder chegar ao sucesso. E não é só oferecendo dinheiro, tá? É oferecendo um ambiente que ela possa estar melhor suprida para fazer essas coisas, ter planejamento, acesso a maiores informações e disso poder ganhar alguns degraus à frente dos concorrentes. Eduardo, o que é preciso para um empreendedor ter sucesso e chegar a ficar rico com o próprio negócio? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Olha, todo mundo quer ficar rico. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, mas olha, não existe uma fórmula exata, mas até hoje a única fórmula que eu conheço é do trabalho. Trabalhar muito, entender, fazer aquilo que tu gosta e trabalha muito. Não, se eu te disser, tem uma fórmula, faz assim, faz aquilo. Não, eu acho que é muito trabalho, são dias diferentes e coisas, mas estar motivado, estar entendendo que aquilo que eu estou fazendo é realmente o foco daquilo que eu quero e sempre poder... muitas vezes acontece que tu tem que, às vezes, ficar longe da família, ficar longe dos amigos, as coisas vão acontecendo e tu tá lá, focado no negócio, será que eu tô perdendo tempo com a minha família, tô perdendo tempo com meus amigos e acaba tirando toda a tua energia do trabalho. E muitas vezes tu olha as pessoas de sucesso lá hoje, mas certamente elas trabalharam muito e tiveram tempos longe da sua família, longe dos seus amigos e empreenderam grande parte dos seus esforços dentro do seu negócio. Então, fórmula para ficar rico, talvez a única fórmula, não quer dizer que vai ficar rico, mas a única fórmula que tu pode chegar próximo a um sucesso é trabalhando muito. Mas quero complementar a tua frase, porque no fim a pessoa trabalha para ficar rico e depois tem que continuar trabalhando para manter a riqueza. É verdade. Isso, talvez seja até mais difícil, porque depois pega um status e os teus gastos e coisa, mas aí também é uma coisa que é um pouco melhor, vamos dizer assim, já aí muda a motivação. Até o pessoal assim, mas a empresa começou agora e estourou. Vamos por a empresa do ChatGPT, né, que estourou rapidamente, mas até a empresa ser lançada, certamente os fundadores trabalharam muitos anos antes para chegar nesse momento, né? Eu tenho uma entrevista que eu vi esses dias, ele é o fundador do ChatGPT, eu acho que foi em 2018, que ele fala sobre isso e a entrevistadora não era numa entrevista, era num painel, num evento. E ela disse assim, mas isso é impossível dar certo. Isso aí não tem como. Isso riram dele. Não tem nada. E riram, toda a plateia riu e ele disse assim, não, mas eu acredito que pode. E ele deve ter passado ali 2, 3 anos sem dar e daqui a pouco virou. Então essa virada do acreditar que aquilo que tu tá... Todo mundo dizendo que não vai dar certo, e isso acontece muito. Esse negócio, tu tá perdendo tempo, fazendo isso aqui, fazendo aquilo, coisa não vai dar certo. E tu acreditar que tu tá fazendo as coisas certas, acho que isso é fundamental. Eduardo, talvez seja a nossa última pergunta aqui, mas é melhor empreender sozinho ou com um sócio? Eu acho que não tem melhor ou pior, depende daquilo que tu está investindo. Como eu falei, hoje gerir pessoas é algo complexo e ter sócios também não é uma coisa fácil. É a mesma coisa, é uma gestão de pessoa, um sócio. Mas eu acho que dependendo daquilo, olha, tu tem habilidades complementares, ou tem um sócio importante, vai me trazer investimentos, ou vai me abrir portas para outros negócios, para outros clientes. Então tem que se entender. Eu acho que não é uma fórmula muito certa, mas tem que ser algo muito bem estruturado. Quando faz sociedade, tem que ter algo muito bem correto, tem que ter uns bons contratos, porque muitas vezes as sociedades, depois de um tempo, elas acabam se dividindo porque tem motivações diferentes ou até os contratos não estão bem alinhados. Perfeito, então. Em nome da equipe do programa da Ubra TV, nós agradecemos muito a tua presença, Eduardo. Obrigado, Amanda. Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns por trazer o tema do empreendedorismo, que às vezes é muito difícil. A gente vê só que o empreendedor ele é um vilão, mas na verdade o empreendedor é o grande transformador da sociedade. Agradeço também a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã.
E para quem chegou agora, a boa notícia é que você pode assistir o programa Papo Certo na íntegra através do nosso canal no YouTube. E amanhã às 20h30 estamos de volta com Papo de Saúde. E estaremos aqui esperando todos vocês. Até lá!